Olá pessoal, aqui é a bolsista Nicole, trazendo para vocês mais uma vez um vídeo sobre a equação de segundo grau do projeto Matemática do Enem, tá certo? Vamos lá. Pessoal, equações de segundo grau. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e a, b e c pertencentes aos reais, tá certo? Pessoal, a equação é quadrada porque ela é dada pelo maior expoente. O maior expoente da equação vai dizer qual é o seu grau. No caso, nós estamos tratando de um expoente elevado a 2, então nós temos uma equação quadrada. E por ela ser quadrada, a tem que ser diferente de zero. Suponha que a fosse igual a zero, nós teríamos uma equação da forma bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau, tá certo? Vista em outras aulas que vocês vão estudar aí. Então, nós temos uma equação de segundo grau, formada por ax² mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes e o c é denominado termo independente da equação, tá certo? Pessoal, a equação de segundo grau, ela possui a forma completa e duas formas incompletas dessa equação. E aí eu trago para vocês essas formas. A forma completa é a que a gente acabou de ver, ax² mais bx mais c igual a zero. Contudo, ela também pode admitir a forma ax² mais bx, e aí é que c é igual a zero. E ela também pode admitir a forma ax² mais c, e aqui bx admite zero, tá certo? Vamos aqui a alguns exemplos de equações de segundo grau para a gente denominar quem são os seus coeficientes e se ela é uma equação completa ou não, tá certo? Vamos lá. Eu tenho 3x² mais 9x igual a zero. Pessoal, aqui a é igual a 3, b é igual a 9 e c é igual a zero. Nós estamos tratando de uma equação de segundo grau incompleta. Se eu tivesse, no entanto, menos 4 mais 5x² mais 2/3 de x igual a zero, nós estamos lidando com uma equação de segundo grau completa, de forma que a é igual a 5, b é igual a 2/3 e c é igual a menos 4, tá certo? Eu coloquei aqui em uma ordem não convencional de propósito para a gente prestar atenção que às vezes pode vir assim, tá certo? E caso venha assim, na hora de resolver é só colocar 5x² mais 2/3 de x menos 4 igual a zero e resolver, podendo resolver por Bhaskara, que daqui a pouquinho a gente vai ver, tá certo? Outro exemplo de equação de segundo grau. Eu posso trabalhar aqui com menos 54x² mais 90 igual a zero. E aí aqui eu tenho como a sendo igual a menos 54 e b igual a zero e c igual a 90. Pessoal, saber quem são esses coeficientes quando a gente está tratando da equação de segundo grau é muito importante para poder resolvê-la, tá certo? E aí, no que diz a resolução da equação de segundo grau, nós vamos resolvê-la pela equação de Bhaskara, aqui disposta para vocês, onde diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Pessoal, equação do segundo grau vai nos dar, no máximo, duas raízes, ok? Que vão ser obtidas através da resolução de Bhaskara. E aí, delta, que é chamado de discriminante, ele é obtido por b² menos 4ac, tá certo? Pessoal, uma coisa muito legal a ser observada é que delta, ele traz muita informação para a gente sobre as nossas raízes. Por exemplo,
Para delta maior que zero, a equação tem duas raízes reais e diferentes. Então, se eu tiver delta maior que zero, isso implica dizer que x1 é diferente de x2. No entanto, se delta for igual a zero, para delta igual a zero, isso vai nos implicar dizer que x1 é igual a x2. E, por fim, delta menor que zero. Para delta menor que zero, a equação ela não vai ter raízes reais. A gente já vai estar trabalhando com raízes negativas e aí isso está trazendo para a gente mais um imaginário. Então, para delta menor que zero, isso implica dizer que nós não temos raízes, ou seja, a solução é vazia ou vazia. Não tem raízes no reais, tá certo? x1 e x2 não pertencem aos reais. E aí, vamos trabalhar aqui com uma equação do segundo grau e resolvê-la por Bhaskara, tá certo? Se eu tiver x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Nesse caso aqui, A vai ser igual a 1, porque tem um 1zinho multiplicando o x ao quadrado. B é igual a menos 5x. C é igual a 4. E aí, para x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, a gente vai ter menos b com b sendo menos 5, vai ficar menos... Isso aqui é um igual, tá? Vamos ter menos 5, mais ou menos... Pessoal, raiz quadrada de delta. Eu vou logo substituir aqui, ó, delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4a, vezes c, que é 4, tá certo? Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1. Vamos ter, então, 5 mais ou menos. Pessoal, menos 5 ao quadrado, base negativa. Base negativa, expoente par, é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é igual a 25, tá certo? Base negativa, expoente par, positivo. E 4 vezes 4, 16. Então, a gente vai ter menos, mais ou menos, uma raiz quadrada de 25 menos 16. Tá certo? 25 menos 16, pessoal, eu vou logo substituir aqui. É 9. Tudo isso sobre 2. Raiz quadrada de 9, pessoal, é 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho x1 e x2. Perceba que delta é maior que zero, então eu tenho x1 e x2 diferentes. E aí, eu tenho x1 igual a 5 mais 3, que é a raiz quadrada de 9 sobre 2. E para x2 eu vou ter 5 menos 3, tudo isso sobre 2. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, x1 é igual a 4. E x2 é igual a 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. A solução para essa equação aqui é igual a 1 e 4. Tá certo? Vamos seguir. Pessoal, no que diz também a resolução de equações de segundo grau, elas podem ser resolvidas através da ideia de soma e produto. Soma e produto quer dizer que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Estamos trabalhando com a soma. E a multiplicação de x1 e x2 é igual a c sobre a. Aqui é o produto. Na prática, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha uma equação de segundo grau do tipo x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero.
Aqui, eu sei que x1 mais x2 tem que ser igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 igual a c sobre a. Dada essa equação, eu sei que a é igual a 1, b é igual a 3, c é igual a menos 10. Então, vamos lá. x1 vezes x2 vai ser a multiplicação de dois números que vai dar igual a c menos a. Gente, c sobre a é menos 10 sobre 1 é menos 10. E menos b sobre a é menos 3. Então, no caso, tem que pensar em dois números que somados resultem em menos 3 e que multiplicados resultem em menos 10. Ora, para menos 10, eu posso pensar em 2 e 5. Da mesma coisa em que eu posso colocar 2 e 5. No entanto, para trazer esse negativo aqui, ó, tanto na soma quanto na multiplicação, um dos dois fatores tem que ser negativos. No caso, pelas propriedades de multiplicação e de soma, menos 5. 2 mais menos 5, pessoal, menos 3. E 2 vezes menos 5, menos 10. Dessa forma, a solução para essa equação, menos 5 e 2. Tá certo? Então, a ideia de resolução de equações sobre soma e produto é mais ou menos essa. Pessoal, por fim, no que tange a respeito das equações incompletas, eu vou dar um exemplo de cada e resolver. E aí, no final da aula, o nosso grupo do WhatsApp vai sair uma lista de exercícios, tá certo? Sobre equação de segundo grau para vocês resolverem. Posteriormente, sai o gabarito e qualquer dúvida é só vocês colocarem lá no grupo, tá certo? Vamos lá. Equações incompletas. 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. E eu vou colocar 2 como x ao quadrado menos 2x igual a 0. Vamos lá. Na primeira equação, a é igual a 3, b é igual a 0 e c é igual a menos 3. Pessoal, para resolver essa equação, eu posso passar esse menos 3 aqui para o outro lado, e aí eu vou ficar com 3x ao quadrado é igual a 3. Passando esse 3 que está multiplicando para o outro lado, então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 3 sobre 3. E aí aqui eu tenho que x é igual a raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada de 1, tá certo? Porque 3 dividido por 3 é 1. E aí aqui, pessoal, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 1, menos 1, tá certo? No caso, essa solução seria menos 1 e 1. No segundo exemplo, a gente tem que A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a 0. Pessoal, aqui a gente pode colocar o x em evidência. Então, o que eu quero dizer com isso? Coloco x para dar x ao quadrado. X para dar menos 2x, multiplica por menos 2 igual a 0. Tá certo? Para essa equação, a gente vai igualar tudo igual a 0. Então, tem que x é igual a 0, x1, a primeira raiz. E eu também tenho x menos 2 igual a 0, onde x é igual a 2. Ou seja, a solução dessa equação é igual a 0 e 2. Onde x1 é igual a 0, x2 é igual a 2. Tá certo?
Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham